momento em que nós nos reunimos para entender um pouquinho mais da doutrina espírita, essa doutrina que nós elegemos como sendo a luz que iluminará as nossas decisões, as nossas atitudes nessa vida. Nós, como espíritas, nós sabemos que não temos uma única vida. Nós sabemos que temos várias vidas nesse planeta e que já tivemos muitas e teremos outras, muitas mais. Mas não foi sempre assim. Eu vou ter que conviver com meus espíritos. Eu estava fazendo tudo para que ele não viesse, né? Mas então, vejam bem, nós somos aqueles que encarnaram e desencarnaram ao longo do tempo. E nós sabemos que o nosso amigo Jesus, o nosso irmão Jesus, ele veio em uma determinada época em que nós estávamos aptos a entender a mensagem do amor. O problema é que o espirro dói as costas. Aí eu tenho que me prender todo para poder não doer. Quer botar o casaco, Paulo? É decente, que deve ser a friagem. Fica mais, esquenta mais. Não vai botar isso na friagem. Já está tomando. Tá até bom, Bem lembrado. Isso na não matéria, estava tem que passar por isso. Por enquanto estamos na matéria, tem que passar por isso. Então vamos lá. Jesus, ele veio trazer uma ideia maior para nós que naquela época estávamos chegando à condição de entender o amor. Por isso ele veio trazer a mensagem da lei divina, que, resumidamente, é do amor. Porém, ainda não estávamos com a total tranquilidade para exercer esse conhecimento do amor. E nós nos desviamos da necessidade de modificação de tudo que víamos fazendo até então, porque veio uma iluminação, veio uma centelha a nos mostrar o caminho é por aqui. E aí o que nós fizemos? Nós demos uma interpretação ao que veio, de maneira a que continuássemos na mesma situação que estávamos, que era a situação do poder. Então, eu quero o poder. Jesus veio e, quando estava aqui, ele não colocou para nós que existe o inferno, aonde lá no inferno tem os sofrimentos terríveis, sofrimentos que são eternos. Ele não veio dizer isso daí. E ele colocou que existe o céu. Agora, como entender esse céu? Como entender esse inferno que chegou até nós? Tivemos Jesus que veio nos falar e nós usamos a palavra dele, nós deturpamos a palavra deles, nós fizemos com que existissem grilhões que nos prendêssemos a uma ideia. E que quando veio a revelação dos Espíritos, coube a Kardec tirar as dúvidas sobre
céu e inferno, porque estava arraigado em nosso entendimento. E muitos trazem até hoje esse entendimento de céu e de inferno, que foi colocado na época para o jugo daqueles que viviam. Então nós tivemos lá a Idade Média, que durou aí mais de 1000 anos, aonde ficamos presos a uma ideia que era simplesmente impossível de nós vencermos, que é o quê? Quem for mal vai para o inferno. Quem for bom vai para o céu. Porém, o que seria quem for mal? Todos aqueles que não fizessem o que o chefe manda fazer. E quem é o chefe que manda fazer? Era a Igreja Católica. Aí eu abro um parênteses, como se nós estivéssemos na internet, não é nem um parênteses, eu vou clicar e dar um pulo histórico em algo que eu aprendi hoje. Qual é o nome do expositor? Fala aí para mim. O Rossandro. Porque o livro O Céu e o Inferno sumiu da minha casa. Sumiu. E eu tive que ficar estudando lá no computador, em PDF, até que eu falei assim, eu vou ver uma palestra qualquer. E caiu lá no Rossandro. Aí eu vi uma, vi duas, vi a do Divaldo, todos no mesmo tema, e aprendi algo histórico muito interessante, que foi Roma. Os romanos, eles introduziram um novo método de ter um povo à sua escravidão. Até então, os povos, quando iam a uma luta, eles destruíam o povo que perdeu, queimavam tudo, roubavam as riquezas e levavam aqueles fortes para serem escravos e matavam o resto. Só que isso dava um trabalho muito grande e um valor grande também, porque você tinha que alimentar os escravos. Tudo isso daí era custo e acabava não dando certo. Aquele povo que era o vencedor, daqui a pouco estava fragilizado, vinha um outro povo, matava todo mundo, e assim ficava nessa brincadeira. E os romanos, eles colocaram um novo método. Eu vou lá, invado, ganho, mas não mexo com ninguém. Eu pego aquele pessoal que tem o poder e mantém o poder na mão deles, desde que eles estejam sob o meu poder. E ponho lá cobrador de impostos. Por quê? Porque o que eu quero é o dinheiro. E vou utilizando o que há de melhor daquele povo. Só que eles foram invadindo aqui, ali, lá e se moldando a cada um desses povos. Só que veio Jesus. Veio Jesus e fez com que o cristianismo chegasse. E chegando o cristianismo, começou a dar problemas. Por quê? Porque saía caro ficar matando aquele pessoal, ficar indo atrás deles. Então o que eles fizeram? Eles pegaram o cristianismo nascente e colocaram oficialmente como sendo deles. Olha só, o cristianismo agora é meu. Por quê? Porque fica mais barato eu pegar essa ideia, colocar aqui e dizer o seguinte, quem não for do cristianismo romano está errado e aí podem ser perseguidos. Uma política. Política. Por isso, eles trouxeram a ideia, mas como eles tinham vários outros povos, eles foram povos escravizados, eles foram pegando as ideias dos outros povos também e colocando nesse cristianismo que eles estavam como donos a partir dali. Então, a igreja, ela iniciou-se dessa maneira quando de Roma.
E aí, como fazer que o pessoal obedecesse? Eles foram pegando de cada povo as ideias do mal, do que há de sofrimento quando você não age corretamente. E aí o que eles colocaram? Agir corretamente agora é o que eu digo que é o certo. Para quê? Para que eu tenha todo mundo obedecendo o que eu quero. E se está certo, ou seja, obedecendo a mim, ele vai para o céu. E não conceitos morais de bondade. Ok? Então, como fazê-los obedecer? Colocando medo. Eles foram lá e pegaram de todas as outras, dos outros povos, o que havia de pior. Então, quem não obedecer vai ser queimado. Por que vai ser queimado? Porque o fogo era considerado o maior sofrimento que existia. E sendo o maior sofrimento que existia, e sendo cada um de nós morador de um local que é tridimensional, nós temos a necessidade de colocar um local geográfico. Então, quem vai para o inferno, vai para baixo. E quem vai para o céu, vai para cima. Por quê? Porque Jesus, quando falava do céu, olhava para cima. E eles tinham a ideia de que nós éramos o centro do universo. E tudo girava em torno da Terra, da onde nós vivíamos. E aí, muitas situações de sofrimentos, caso você tentasse dizer que aquilo que existia era errado. Então a Terra foi até imaginada quadrada. Por quê? Porque o navegante que quisesse ousar sair daquela área podia cair, e quando caísse, ele caía fora do mundo. E muitas histórias aconteciam. Nós viemos encarnando e desencarnando, e a verdade era céu, inferno. Mas para o inferno tivemos que ter um chefe. Para ter um chefe, quem melhor do que o diabo, que era aquele que ficava espetando as pessoas e colocando lá nas labaredas de um local que tinha fogo demais. Por quê? Porque era um sofrimento maior que eles viam numa morte. Morreu, continua sentindo tudo que você sente aqui eternamente. Quem que vai querer ir para um lugar desse? Então eu quero ir para Deus. Eu quero ir para o céu, que é um local em que eu estarei pelo menos livre disso tudo. Só que lá, na época da Idade Média, não significava eu ser bom para alguém. Não. Era eu obedecer tudo que a igreja dizia. Porque era aquela situação política que foi imaginada por Roma para continuar tendo todos sob o seu controle, com a religião cristã, que era aquela que se... como que dizer para vocês? Expandiu mais. Se expandiu e que todos queriam. Opa, ela é minha agora. E quem dá as ordens sou eu. E está dando as ordens esse tempo todo, até que chega a doutrina espírita após o iluminismo, aonde vários espíritos reencarnaram com a determinação de fazer ruir, quebrar aquele conceito que nos fez atrasar tanto tempo.
em ficar num jugo que não poderíamos fazer nenhum tipo de pesquisa, porque se eu aprendo, eu vou ver que aquilo não é verdadeiro, e não sendo verdadeiro, eles perdem o controle. Então, se retira pela raiz, não deixa proliferar. Quantos não foram para a fogueira? Porque pensavam de maneira diferente daquele cristianismo colocado por Roma por motivos políticos, não mais tendo o cristianismo que vicejou junto com Jesus. Melhor maneira de fazer com que todos obedecessem, o medo. Ok? E aí, no Renascimento, nós tivemos vários espíritos que vieram e, como diríamos hoje, peitaram o que estava na época, mostrando que, olha só, a Terra não é o centro do universo, não. Vai para a fogueira. Não tem 7 céus, não. Vai para a fogueira. Isso. Só que quando uma ideia é lançada, ela não morre. Sempre existirão os seguidores. E foram tantos os seguidores que chegamos ao ponto de ter lá o calvinismo, que fez o protestantismo, que fez com que a igreja ruísse, começasse a ruir. Vieram os protestantes, que ficou por um tempo até que os espíritos começaram a se comunicar. Caiu por água abaixo a ideia de um local geográfico onde aqueles que morrem iriam, mas caiu ainda em ideias e não por aceitação total de toda a humanidade. Então coube a Kardec explicar esses conceitos que aqueles que liam o Livro dos Espíritos, que liam o Evangelho segundo a doutrina espírita, eles ainda tinham os resquícios do céu e do inferno. Que, com o passar do tempo, e Kardec já colocava que esse conceito de certo e errado, do mal e do bem, na realidade não existem. Por quê? Porque existem os espíritos que foram criados simples e ignorantes e que vão chegar à perfeição. Mas para isso, para essa perfeição, eles têm que fazer evoluir dentro de si próprios a lei divina, que é a lei do amor. Mas para desenvolver essa lei divina, que é a lei do amor, eles têm que usar os seus raciocínios, a sua inteligência, para entender que é bom ser bom. E para nós entendermos que é bom ser bom, nós erramos. Quando nós erramos e fazemos o outro chorar, o outro sofrer, nós demos o nome de mal. E quando nós fazemos os atos para o outro sorrir, para o outro se sentir bem, nós chamamos do bem. A Joana de Andes fala, né? Nós somos duo, né? O ser humano. Né? E somos mesmo, ainda mais nós moradores daqui. Ainda somos aqueles que sabemos agir fora da lei do amor, mas já queremos agir de acordo com a lei do amor. Então fica essa situação de eu não entender bem o que está acontecendo comigo. Eu quero fazer isso, mas ele disse que isso é um mal. Então eu sou a pior das criaturas. A parte sexual.
é um pecado. E nós sabemos que não é pecado coisíssima nenhuma. Desde que você saiba respeitar os sentimentos daqueles que estão envolvidos. E tantas outras situações. Não existe o bem e o mal. Existe sim o aprendizado de desenvolver a lei divina que está dentro de nós e que essa dualidade foi utilizado por muitos e muitos séculos para escravizar. E aí, Kardec trouxe as obras, mas teve que mexer nesse fato, ele teve que explicar que agora nós vamos falar disso que vocês ainda têm em mente, que existe um inferno e que existe um céu. E para isso, ele escreveu o céu e o inferno junto com os espíritos, já com todo o conhecimento adquirido com o livro dos espíritos, o Evangelho, o livro dos médiuns, ou seja, ele estava maduro para tocar nesse tema, que ele fez maestralmente. Então, como eu disse para vocês que eu estava na internet, olhando para ver se eu via alguma coisa, porque estava muito difícil ler, tinha também um vídeo dizendo assim: o céu e o inferno de Kardec, cheio de mentiras. Aí eu peguei, fui lá olhar, ele diz que não tem um lugar físico. Olha como ele mente, porque na Bíblia tem isso, tem aquilo outro. Ou seja, hoje, no ano 2000, século 21, ainda temos pessoas que veem o embaixo e o em cima. Quando a própria ciência já nos disse que, olha só, quem é que está embaixo? É o Japão ou é o Brasil? Nós achamos que somos nós que estamos em cima. Será que o japonês não pensa que é ele que está em cima? Porque ele olha para o céu, eu olho para o céu também. Só que eu já sei que eu não sou o único no universo e que tenho bilhões de planetas, tenho estrelas, eu tenho galáxias, que é junção de todo mundo. Então, o que é o quê? Geograficamente, o que seria? É o interior da Terra, mas se existe um monte de mundos, eles podem ser habitados. Não preciso falar da doutrina espírita aqui, a ciência já... Olha a probabilidade de terem planetas com condições de vida iguais à nossa, são milhões. Então, deve ter. Então, por isso ela procura. Porque deve ter. E eu já disse aqui para vocês, né, que a ciência, ela estuda nada mais, nada menos do que a lei divina. Nada diferente de Deus. Estuda tudo que Deus colocou. As leis que a ciência estuda são as leis divinas. Por quê? Porque quem criou as leis foi Deus. As leis naturais. A lei natural, lei de Deus. Agora, ela dá, sim, a aplicabilidade. Está aqui meu celular que não deixa eu mentir. Está aí essa maquininha que não deixa eu mentir. A aplicabilidade, que sempre estiveram aí, todas essas leis, mas nós não tínhamos ainda conhecimento suficiente para dar aplicabilidade às leis divinas, nem aquilo que ela trouxe para nós. Então Kardec teve que pegar e fazer todo um preâmbulo para dizer que, olha só, não há condições de haver o céu e o inferno. E aí ele começa a conversar com aqueles que entendiam que havia o inferno, que havia o céu. E aí ele vai e começa a definir o porvir e o nada. Quais são os pensamentos daqueles que têm a ideia de um porvir, ou seja, o corpo morre e nós continuamos, e aqueles que têm como verdade o nada. E mostra o sofrimento que é para aquele que tem o nada e aquele que tem o porvir. Mas
Mas o porvir, de que maneira é esse o porvir? Ele vai colocando aquele que acha que vai para o todo universal, como se fosse um oceano onde as almas são criadas, eles voltam para ali. Aqueles que acham que vão ficar num céu, tocando harpa, né? num spa, sem fazer nada, absolutamente nada. Mãozinha nas costas. Ou ir para o inferno, que era uma região de sofrimento. Mas todas elas muito físicas, né? Com dores físicas. E aí ele, por causa disso, ele entra no tema de o temor da morte. Por que existe o temor da morte? Sim, eu tenho um temor da morte porque até agora eu acreditei que quem é mau, quem errou, vai para o inferno. E eu sei que eu erro. Então, o céu não deve ser. Só pode ser o quê? O inferno. Então é melhor eu achar que é o nada. Mas o nada também, eu vou morrer e vou para o nada, no nada vai acontecer. Então são essas causas do temor da morte. Aí ele vai dizer assim, e por que os espíritas não temem a morte? Vocês temem a morte? Ele diz aqui que nós espíritas não tememos. E tem razão. Será que tem mesmo? Espíritas, ele diz que nós não temos medo da morte. E não temos mesmo. Por quê? Porque nós sabemos o que vai acontecer, sabemos que nós vamos continuar vivinhos, nós estamos aqui muito mais perto dos fofoqueiros do além, que são os médiuns, que trazem para nós as mensagens, né? Vão falando aí, talvez com o desenrolar do tempo aí nós vamos ter um Skype espiritual, que aí nós vamos poder, né, se ligar aí diretamente aos espíritos. Então nós já não temos dúvidas. Olha só, agora a maneira de morrer a gente fica assim, meio preocupado, né? A gente fica, o meu vizinho desencarnou no sábado retrasado. E que foi um desencarne assim maravilhoso, né? Porque ele, na minha rua tem a feira. E ele saiu para colocar um lixinho na calçada, deu um treco, caiu, levaram para o médico, quando chegou lá, morreu. Só que se ele tivesse caído dentro da casa dele, ele e a esposa com Alzheimer. E a menina que acompanha trabalha de segunda a sexta. E já tinha ido embora, era sábado de manhã. Se ele morre do lado de dentro, ia ficar, a menina só ia encontrá-los na segunda-feira. Uma coisa difícil. E talvez a esposa não conseguisse sobreviver. Então, olha só, aí foi aqui do lado de fora, então a gente não sabe nunca quando que vai acontecer, como que vai acontecer. Então, vivamos o melhor dos mundos. Façamos com que cada dia tenha mais felicidades, mais aprendizados e esse negócio de morrer, deixa lá com o pai, deixa ele resolver, porque ele resolveu para o seu Eurico lá de uma maneira legal, porque a esposa teve os cuidados da irmã que veio